Isso aí, então vou falar um pouco dessa lesão de C5, C6, C7, C8. Eu quero começar diferenciando um pouco, né, porque eu tive essa dificuldade, inclusive, de achar um pouco sobre essa lesão. Só um adendo aí, minha gente, ó, muitos desses artigos é do Bertelli. Bertelli é o maior cirurgião de plexo, sei lá, é considerado por alguns o melhor cirurgião de plexo braquial do Eu ia mundo. falar dele agora. E ele é do brasileiro, de Florianópolis, tá certo? É um cara que fez 2 residências de neurocirurgia e cirurgia plástica e foi para a França, trabalhou com os franceses lá durante muitos anos e voltou para Florianópolis, né? Então, um cara genial aí e que os trabalhos dele, tudo quanto é coisa do plexo do mundo, ele tá lá, capítulo livro e etc, tá certo? Então em muitos trabalhos aí é tudo dele. Bertelli, Ghisoni, que é o assistente dele. Então, ele tem uma infinidade de publicações, técnicas que ele criou e muitas outras coisas. Então vocês vão ver aí que deve estar no Congresso em Florianópolis, que é a cidade dele, né? Enfim, é um grande nome da cirurgia do plexo braquial. E ele veio com esse artigo aí, né? Essa dificuldade que você está tendo, ele que foi um artigo dele, pela primeira vez ele reconheceu Sim. isso, porque a maioria dos livros nem traz isso aí, lesão C5, C6, C7, C8. Geralmente ele para aí, lesão C5, C6, lesão C5, C6, C7, ou lesão de tudo. Então ele, na série dele, ele descobriu aí. Então é só um adendo aí para vocês saberem quem é o Bertelli, tá certo? Então, teve os caras mais antigos, que codificaram a cirurgia do plexo braquial, Milese, na década de 70, 80, na Áustria, tem Alain Gilbert, tem na França, tem vários nomes, na Itália, etc., mas a moderna cirurgia do plexo braquial, um dos foi Bertelli, tá certo? Uns grandes nomes aí. Mas eu gosto muito de história, então é sempre bom. Inclusive eu vi um vídeo dele no YouTube, na verdade apareceu no Google, né, quando eu pesquisei, dele falando sobre quando ele descreveu isso, que ele pegou um estudo com 140 casos e ele diferenciou, né, C5, C6, C7, C8, da que vai até C7 ou da paralisia total, né, que a galera não diferenciava nos livros. E aí, depois de 2012, eu acho que ele publicou esse artigo falando dessa transferência do pronador quadrado para o extensor. Isso, é uma técnica dele, exatamente. Isso. Bom, então, só para a gente colocar aqui, esse termo é o termo que a gente vai achar, né? Assim como o do tronco superior, a gente usa também o termo lesão de Erbs, né, se não me engano, e a do tronco inferior é um nome com K, que eu não me lembro agora. Essa mão de T1 é o que ele descreveu, né, que só preserva T1, todas as outras raízes a gente perde, né? E é diferente da paralisia total. A gente vai ver um pouquinho mais. Bom, começando pela epidemiologia, o que eu achei muito nos artigos é que principalmente é trauma, e 80% do trauma está relacionado com acidentes de moto. Tá bom? Nós temos também ali lesões perfurocortantes, que estão relacionadas com o plexo braquial, e algum pouco de material falando sobre questões obstétricas, né? Mas principalmente trauma. E como é que é o mecanismo dessa lesão, né? Geralmente, quando está na moto, a pessoa cai assim, com essa cabeça em região contralateral e tem o estiramento do plexo braquial. Esse estiramento pode levar a uma axionotimese ou até mesmo uma neurotimese, certo? E geralmente o que acontece a C5, C6 e C7 tem uma ruptura extraforamidal e C8 a avulsão da raiz. Inclusive, na literatura do Bertelli, lá, nesse artigo que ele publicou, de 52 casos que ele realizou cirurgia, né, 100% tinha avulsão da raiz C8 e os outros ele conseguiu até achar raiz C5, né, C6, mas C8 estava com avulsão em 100% dos casos. Bom, exame físico, né? Quais músculos que a gente vai ter preservado? A gente não vai ter abdução e rotação externa do ombro, não vai ter flexão do cotovelo. De acordo com a literatura, tem alguns níveis variados de extensão ou movimento do punho, da mão.
Por exemplo, das 58 pacientes, se eu não me engano, 8 tinham um pouquinho de extensão do cotovelo, enfim. Mas o que é mais característico para o Bertelli em relação a esse tipo de lesão? Na maioria dos pacientes, você vai ter uma leve flexão dos dedos presentes, certo? E, além de examinar todos esses músculos, ele também colocou esse exame físico, né, esse tipo de exame, que para você saber se o paciente tem ou não a extensão do punho, né? Ou está sendo compensada por uma extensão do polegar, por exemplo, né? Então, você pede para o paciente segurar um objeto leve, como um copo plástico, que encoste todos os dedos no objeto, e você pede para ele estender o punho. Se ele conseguir estender o punho, realmente é uma extensão de punho ativa, né? Se não, a extensão que ele tinha é por conta do extensor do polegar. Ele tinha observado. Vocês vão ver o paciente de amanhã, ele provavelmente tem isso, lesão C5, C6, C7, C8. Porque ele, justamente isso, ele faz a extensão do punho, mas a gente vê claramente que ele usa os dedos, tá certo? Então, aí a gente pode fazer esse teste nele, examinar ele todo, fazer um filme, né, para quem for amanhã, para ver o que vai ser, para ver isso, tá certo? Então aí é interessante isso, ele não tem a extensão do punho, geralmente, mas a extensão do dedo pode estar preservada, né? Isso, vamos lá. Se eu não me engano, 63%, 68% tinha extensão dos dedos preservada na casuística dele, né? Isso. Aqui, só para a gente lembrar um pouquinho aqui, eu circulei os ramos que tem alguma... Eu grifei, né? O que tem um pouquinho de T1, né? Que seria esses em azul, né? Então, você vê que o tríceps tem leve T1 aqui, os demais aqui. Então, principalmente, você vai perder todo o nervo radial quando você tem essa lesão, mas parte do mediano e parte do lunar você ainda vai ter. Esse flexor lunar do carpo aqui vai ser extremamente importante quando a gente estiver falando de reconstrução. Outra parte do exame físico que a gente pode colocar é essa questão dos dermátomos, né? Que aqui eu tirei do Netter, que vai dizer mais ou menos se você está preservado T1 ou não, a questão sensitiva, né? Bom, passando por as transferências também chamadas de neurotização, né? Do protocolo, basicamente eu vou repetir muito do que os colegas já comentaram, né? Porque para poder fixar. Então, a gente tem o nervo, o 11º par craniano, que é o nervo acessório, e você vai fazer essa transferência para o nervo subescapular. O que eu trouxe de diferente aqui é que eu vi essa técnica dessa doutora, eu esqueci o nome dela agora, inclusive, mas... Susan McKinnon. Susan McKinnon. Susan McKinnon, exatamente. Que ao invés de fazer a término terminal, o que ela faz é essa término lateral, né? Então ela pega... Não, esquece. Não, isso aí nunca ouvi falar, não. Término lateral. Só um adendo aqui, esse negócio de existe essa sutura, foi até o Viterbo, o Botucatu, foi quem começou essa onda, que era já uma técnica muito antiga, tinha sido escrita há muitos anos, e, né, muita coisa de nervo não deu certo antigamente, porque a gente não tinha tecnologia, não tinha sutura, não tinha microscópio, não tinha nada disso. Então, muitas das ideias estão aí e não deram certo, e elas depois são reaproveitadas, né? Daí a importância da gente conhecer essa história toda. Mas, enfim. Viterbo, eu ainda era residente lá no HC, ele começou com essa história, experimento, foi a tese de doutorado dele, neurorrafia termolateral, né? Para não sacrificar no nervo. Então, isso é extremamente controverso. Tem gente... É uma questão de você acreditar, né? É como religião. Se você acredita, eu não acredito. Eu sou descrente desse negócio, não uso. Então, eu acho que é uma questão de fé. E aí pode dar certo, se você tem fé, né? Tem forças sobrenaturais aí atuando, não sei. Mas eu não tenho fé, então não uso isso, né? Então, enfim, existe, alguém faz e relata bons resultados, mas eu nunca tentei, nenhum dos meus professores acreditava,
Então eu não, também não, mas eu já vi gente muito boa, né, fazendo isso e jurando por Deus que dá certo. Eu disse, pô, esse cara é uma autoridade, se ele faz e dá certo, não é possível que ele continue fazendo uma coisa que não dá certo, né? Então, eu acho que é da experiência de cada um, né? Mas é uma renovação limitada, né? Então, se você não precisa, você pode fazer uma termo terminal, faça. Se não tiver jeito, você faz uma termo lateral, mas sabendo que é uma renovação bem mais fraca e etc, etc, né? Então, foi Viterbo e Botucatu que começou essa onda, foi muito criticado e tal, mas ele relata bons resultados e até hoje faz. Então, né, eu suponho que ele saiba o que está fazendo, o cara é uma autoridade mundial, né? Quem sou eu para duvidar dele, né? Mas, enfim, então isso aí a gente não vai usar, pula aí. Então, o nervo supraescapular, né? Você pega o nervo, junta para reinervar. Que músculo você espera reinervar com essa transferência? É o supraespinhal e o infraespinhal. Isso. A maior parte da inervação acaba indo para o supra, que é o primeiro músculo. Os primeiros, né? 30 graus de abdução. O terceiro, geralmente, quando você reinerva o músculo, a maioria dos axônios vai para o primeiro músculo que ele encontra. E o restinho vai para o outro. Então, ele reinerva mais o supra do que o infra, tá certo? Mas mas o supra é mais importante, de qualquer maneira. Não. Então, vai lá. O que mais? Bom, só complementando isso aqui, já que o senhor já falou dos músculos, uma coisa que eu achei interessante, que eu queria até que o senhor também complementasse, é que a via mais usada é essa via anterior. Entretanto, eu vi algumas literaturas que a via anterior você acaba usando o ramo lateral do trapézio, que também ajudaria na estabilização do ombro. Enquanto na via posterior você consegue pegar o ramo medial desse nervo acessório. Então, eu vi algumas pessoas preferindo fazer a via posterior, mas como a gente já está aqui abordando o paciente, né, nessa via anterior, para a gente, eu acho que o ideal seria essa via mesmo, né, professor? Isso. Isso aí é muito trabalho, ninguém vai fazer isso, ficar virando o paciente para cá e para lá, essa confusão toda, não. É só quando você vai fazer só isso, entendeu? No caso. Aí você pode fazer, mas se não é prático, não. Vamos lá. Bom, passando aqui, continuando o Oberlin duplo, né, que é o Oberlin 2, né, também falado por Rui e por Gabriel. Basicamente, nesse caso aqui, o que acontece ele pega o ramo motor que vai para o bíceps, que seria esse ramo aqui, né, e ele vai fazer essa transferência, né, do ramo do nervo ulnar, que está aqui por baixo. Então, bíceps para o nervo ulnar. E aqui ele vai pegar esse ramo motor do braquial e fazer essa neurotização com o nervo mediano. Bom, outra parte também que faz parte do nosso protocolo foi essa descrita pelo Bertelli, né? James Bertelli, se não me engano. E ele vai pegar o nervo interósseo anterior e vai rodar 180 graus ou rodar uma angulação que consiga fazer essa neurotização com o ramo motor do extensor radial curto do carpo, certo? Então aqui é um desenho esquemático mostrando como é que ele faria isso. Ele secciona aqui na parte distal do interósseo anterior e vai rodar, enquanto o extensor radial curto do carpo ele secciona o mais proximal possível para conseguir rodar também. E com isso ele consegue ganhar a extensão do punho. É o mesmo artigo de estudo em cadáver que o Gabriel pegou, então a gente tem essa recomendação também de pegar 2 nervos intercostais e fazer a neurotização com o nervo torácico longo, certo? O Gabriel já falou, mas só complementando, geralmente você pode usar de T3 até T6, nesse caso, né? E aqui a imagem do procedimento realizado, certo? Bom, eu não achei nenhum artigo mostrando imagens colocando os 2 nervos intercostais no nervo peitoral medial, mas só para a gente ter uma noção, comparando com o anterior, né?
Aqui nós temos o nervo peitoral medial, certo? E aqui nós já conseguimos ver por cima das costelas. Então, dá para imaginar, né, que você vai pegar, provavelmente vai ter que ser um pouquinho mais alto, não vai poder ser de T3 até T6, vai ter que ser de T2 até T4 no máximo, e você vai conseguir fazer a neurotização com o nervo peitoral medial para você ganhar essa parte externo-costal do peitoral, né, que vai ajudar você a fazer uma adução do braço, por exemplo, né, uma adução do ombro, né. E aqui foi um artigo que eu coloquei que ele ilustra essa diferença depois do procedimento feito, né. Bom, para finalizar, eu trouxe algumas outras opções para o ombro, né. Nós conseguimos pegar o nervo intercostal, né, os nervos intercostais, e também fazer para o nervo axilar para recuperar o ombro. Isso aqui é porque, no caso do Gabriel, ele conseguiu pegar o peitoral medial, né, para jogar para o nervo axilar, mas nesse caso a gente não tem o peitoral medial, então a gente precisa de outro doador, né, que seria o nervo intercostal. Outra opção também para o supraescapular é o nervo frênico para o supraescapular. Se você tem o desejo de extensão do cotovelo, tem essas possibilidades de pegar o flexor lunar do carpo, né, o fascículo do flexor lunar do carpo, e jogar para a cabeça medial do tríceps, e também o levantador da escápula para a cabeça longa do tríceps. Na extensão dos dedos, eu não achei nenhuma literatura sobre transferência nervosa, mas tem essa transferência tendínea, que é a do flexor lunar do carpo, para o extensor comum dos dedos e extensor longo do polegar. Certo? Tá. E é isso. Pronto. Muito bem, gostei da apresentação. Foi a melhor, incisivo, foi lugar ao ponto, mostrou autoridade e firmeza. É isso aí. Vamos lá. Então é isso, né, minha gente? Então, tem todas as cirurgias que podem ser feitas, são cirurgias bastante complexas, né? A gente vai ter um caso amanhã que a gente provavelmente a gente vai fazer o Oberlin duplo para renovar o bíceps. A gente vai fazer o acessório do supra, né? Ele não tem peitoral para a gente jogar para o axilar. E como é que se diz? A gente pode fazer eu vou ver as condições, os intercostais para o nervo espinhal, ou para o torácico longo, e eu quero fazer essa transferência do ramo do pronador redondo, quadrado, para o extensor radial curto do carpo, tá certo? Então, o que a gente vai fazer com certeza é o Oberlin duplo, o supra, o acessório para o supra, o extensor radial, pronador quadrado, extensor radial curto, né? E aí a gente vai avaliar os intercostais, se vai valer a pena, né? Mas isso a gente só faz se ele realmente não tiver trapézio, ou o serrátil, tá certo? A gente vai testar. Se eu não me engano, ele tem o serrátil. Eu acho que ele deve ter alguma raiz que não foi avulsionada, tá certo? Então, eu acho que ele tem o serrátil, que a gente não vai precisar fazer nada para o serrátil, tá certo? Então, provavelmente vai ser essas 3 transferências que a gente vai fazer. E aí a gente vai ver a raiz dele, as raízes que estão inteiras, e como a gente não vai fazer nada para o deltoide, a gente vai jogar a raiz que tiver para a divisão posterior do tronco superior para tentar reinervar o deltoide. Entenderam isso? Porque não tem nenhuma transferência, a gente não fez nenhuma transferência aí para o deltoide, tá certo? E se lembre que para mexer o ombro, a gente precisa do deltoide e o supra, esses 2 músculos. Então, nesse esquema, a gente não tem nada para transferir para o deltoide, a gente não tem peitoral, que é o que a gente usa às vezes, e nem tem o tríceps, né? Então, intercostal pode ser feito, mas não dá bons resultados, né? A gente não faz, não dá resultados bons. Então, a gente não usa intercostal para isso.
Existe a possibilidade do frênico, você usar o frênico, é uma técnica bem estabelecida, você pode cortar um dos frênicos sem problema, principalmente do lado esquerdo. Ele tem nervos acessórios, tem comunicação do direito para o esquerdo, dentro do tórax, então não dá problema, né? É uma técnica que é muito usada, assim, na Ásia, o pessoal da Argentina gosta de usar, o HC também usa, então ele pode ser usado, né? Para inervar a gente pode analisar isso e vai usar, né? Então mas de qualquer maneira, se ele tiver uma raiz, a gente joga para a divisão posterior do tronco superior para inervar o deltoide, tá? Entendeu? Então a gente, com esse plano, a gente vai inervar o deltoide com a divisão com a raiz, né? Vai inervar o supra com o nervo espinhal acessório, vai reinervar o bíceps com o Oberlin duplo, que já foi exaustivamente discutido aí, e a gente vai restaurar a extensão do punho dele com o ramo do pronador, tá certo? E ele tem tudo o resto, ele tem flexão do punho, flexão dos dedos, extensão dos dedos, a gente não precisa fazer nada sobre isso, tá certo? Então, entenderam? Então, esse é o caso que a gente vai fazer amanhã no USE, né? Pronto, então acho que